E aí, bora falar de varejo? Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente está aqui para falar sobre a NRF, que é a maior feira de varejo do mundo. É uma feira que está nos Estados Unidos, está em Nova York, mas ela fala de varejo global. E eu tô aqui com meu amigo, professor Francisco Alvarez. Professor, se apresente para todo mundo. Você é hiper conhecido, mas se apresente novamente, por favor. Tá. Bom, primeiro, Sidney, agradecer muito esse convite, né? Agradecer toda a participação aí com a CID, que é uma empresa que eu admiro muito você, admiro muito a CID, né? Então é uma alegria muito grande para esse bate-papo aqui, né? Vamos fazer um É bate-papo isso. informal, vamos jogar a conversa fora, tal, provocar a turma, né? E eu sou conhecido, mas nem tanto também, né? E ele foi muito gentil comigo, né? Eu sou professor da Universidade de São Paulo, tanto nos cursos de graduação como nos cursos de pós-doutorado, mestrado e MBA, e coordeno um laboratório de varejo que eu instalei aqui na unidade no campus leste aqui da capital, onde a gente estuda muito varejo, né? Então, o nosso foco com esse laboratório estuda varejo, que dentro da área de administração hoje é uma das áreas mais pulsantes, ou uma das áreas que tem mais mudança, mais formas diferentes de olhar o negócio e tal, então é algo que precisa ser estudado detalhadamente, né? E com esse meu objetivo, eu visito a NRF, a feira, desde 2007. Né? Então, a gente estava conversando aqui um pouco antes, falei, o ano que vem vai fazer 20 anos que eu visito essa feira, né? E aí tem uma questão interessante, Sidney, que é acompanhar todo esse processo de mudança, porque o que eu vejo, a feira basicamente ela traz coisas novas, inovação, coisa diferente, né? Dos últimos anos para cá, muito de tecnologia, que é a grande palavra do momento, né? E quando a gente fala em inovação, a gente corre o risco de cometer dois erros. O primeiro erro é o erro da negação. Não, isso aí não vai dar certo, é bobagem, não funciona, tal. E o segundo erro é o erro da adoção sem crítica. Nossa, isso vai mudar o mundo, tal, né? Legal. E professor, até pegando esse gancho de isso vai mudar o mundo, quando a gente saiu aqui do Brasil para ir para Nova York, a gente já esperava que o assunto de lá ia ser inteligência artificial. E que inteligência artificial é o assunto do momento, isso é indiscutível, mas era olhar como que a inteligência artificial vai ser aplicada no varejo. Que a percepção que algumas pessoas já tinham aqui no Brasil é que lá nos Estados Unidos, na Europa, a inteligência artificial já está dominando todo o mercado, que é um pouco do que você falou agora. A gente tem a expectativa de que é, ou tudo vai se acabar, ou tudo vai ser maravilhoso com o IA. O que você viu? O que pode contar pra gente da sua visão da área de tecnologia e como que esse IA, tipo, ele aconteceu mesmo? E até eu vou só pedir uma licença aqui um pouquinho para dizer assim, como a gente chegou, qual foi o nosso convite pro professor. Quando a gente pensa em ir para Nova York para acompanhar a NRF, eu queria ter uma visão um pouco mais é, prática de varejo, sem o olhar da CID, que era um olhar de amor à tecnologia. Eu não queria estar apegado ao amor à tecnologia. Então, o convite de pedir ao professor e de ir a Nova York para acompanhar a feira e trazer para a gente essa visão é para ter múltiplas visões. E até eu queria te pedir, além de falar dessa nossa expectativa que o IA ia ser o assunto da feira, se foi só isso ou se teve mais coisas, é também de te perguntar é, como você vê essa feira ao longo desses 20 anos que você participa dela. O que acontece lá realmente é 100% replicável no Brasil? Ou tudo que eles falam lá você vê no dia a dia das lojas? Então, essa é um pouco uma forma ampliada do que eu queria hoje nesse nosso bate-papo aqui, a gente trocar uma ideia. É bastante coisa. É bastante coisa e é coisa boa para falar. Então, pegando primeiro o gancho da evolução na feira do tecnologia, porque isso de uma forma ou de outra vai influenciar no que eu vou comentar sobre a inteligência artificial depois, né? Então, ao longo desses anos, todos os anos vem alguma inovação, alguma coisa nova de tecnologia e tal, né? E a tecnologia, eu olho muito o varejo sob o ponto de vista de negócios, né? Negócios, tanto sob o ponto de vista consumidor, como sob o ponto de vista
do gestor do varejo, o que, que ele vai aplicar, né? E tecnologia é instrumento, tecnologia não é fim. E muitas vezes o que acontece é que a tecnologia é mostrada como fim, né? E aí é que se comete uma série de erros, né? Então se traz coisas novas de tecnologia, a tecnologia permite fazer muitas coisas, né? Mas uma frase que eu ouvi na feira dessa vez, eu gosto muito de guardar frases, é que não é porque você pode que você deve fazer. E a tecnologia passa por aí. Então, ao longo desses anos, por exemplo, eu vi uma coisa que até hoje dizem que vai ser um grande negócio, que é o provador inteligente, né, tal. Eu filmei a primeira vez esse provador inteligente lá na feira com uma máquina fotográfica digital, porque o celular ainda não filmava. E já era um negócio. Então já estão se passando aí quase 20 anos e ele continua sendo algo assim. Teve um ano que se fez uma área de exposição só sobre sustentabilidade, porque o varejo que não fosse sustentável, o consumidor não ia entrar numa loja de um varejo que não fosse sustentável. Hoje, praticamente, não se fala mais nisso, né? 3 anos atrás, veio uma maluquice total, né? Que quem provocou foi o Zuckerberg, porque inclusive ele mudou o nome da empresa, do metaverso. Então todos nós íamos ter shoppings virtuais, era a grande solução, tal, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas afirmações, não só para o varejo brasileiro, em geral, né? Quer dizer, o que, que realmente é válido, o que, que realmente contribui, né? Então a gente tem uma série de tecnologias que foram desenvolvidas, algumas tiveram uma introdução rápida, outras permanecem. Por exemplo, algo que a gente pode falar no final do RFID, que é uma tecnologia muito interessante, foi também, o RFID começou há uns 15 anos pelo menos, ele já como tecnologia tem muito mais tempo, mas ele começou pelo menos há uns 15 anos, e até hoje ele está patinando para entrar, né? O que está acontecendo então? Então, assim, a tecnologia, ela traz um caminho, uma possibilidade que a gente tem que olhar de uma forma muito crítica. E aí eu trago, então, essa visão dessa continuidade, e eu acho que isso é importante, porque eu vejo, por exemplo, colegas, eu não estou criticando, né, mas eu vejo colegas que vão pela primeira vez lá na feira, e hoje em dia com esse negócio de comunicação e mídia social, eu vejo o pessoal fazendo vídeos do tipo, o varejista que não fizer isso vai desaparecer imediatamente e tal, né? Eu faço, tadinho, né? Tá começando agora esse ano, né? E aí, quando a gente olha a inteligência artificial, né, que começou o ano passado a inteligência artificial já fez uma parte, já foi bastante forte na feira, mas era assim, ainda muito uma ideia do que poderia ser feito e tal, né? E esse ano, pra você ter uma ideia, eu fiz esse cálculo, ela dominou 43% das palestras, são mais de 180 palestras que foram feitas, 43% eram sobre inteligência artificial. E as outras 50 e poucos por cento, de alguma forma, inseriu. Teve até uma palestra que foi muito engraçada, que aliás foi de RFID, acho. Que o rapaz chegou uma hora, já no final da palestra, e falou assim: bom, vamos falar alguma coisa de inteligência artificial, porque senão o pessoal não vai dar valor para a nossa palestra, né? Boa. Então, assim, o que eu vejo da inteligência artificial com todo esse acompanhamento? Primeiro, é um super negócio. Diferentemente do metaverso, que quando eu voltei eu falei, tá todo mundo doido, você acha que isso aí vai dar certo, né? A inteligência artificial é algo assim fantástico, é uma diferença enorme, tem uma penetração muito rápida comparada ao resto e tal. Mas, primeiro, é uma tecnologia, né? E ela tem que estar a serviço de alguém, né? E aí é que a gente tem que começar a pensar na inteligência artificial, não na aplicação da inteligência artificial, mas como é que eu vou melhorar minha gestão, como é que eu vou melhorar meu relacionamento com os clientes, como é que eu vou melhorar toda essa atividade utilizando inteligência artificial. Então, o que eu vi lá na feira? Muita ideia de como isso pode acontecer, o que vai acontecer, e vários exemplos de como ela já vem sendo aplicada, né? E um aspecto que me despertou a atenção ali é que quando a gente olha a aplicação está sendo voltada muito mais para as próprias equipes e para a própria gestão do que toda essa história de que agora vai adivinhar o que o consumidor quer comprar, embora isso, depois a gente continua a conversa, né, também seja relevante. Mas basicamente, assim, só para fechar o que você me perguntou, primeiro, a inteligência artificial foi dominante. Segundo, na minha opinião, diferente do metaverso, que era uma maluquice, a inteligência artificial é algo muito poderoso que veio para ficar. A questão é qual o grau de profundidade de uso e qual é o benefício que eu posso ter
na gestão do meu negócio, né? E aí é que isso se torna bastante complexo e não é algo que pode ser aplicado, né? Eu costumo dizer que a inteligência artificial hoje está que nem esses ungüentos que vendem em feiras populares, né? Ela resolve dor de cabeça, unha encravada, dor de bucho, faz qualquer coisa, De né? graça. De graça, e custa baratinho, né? Tudo vai ser rápido, né? Então a gente tem que olhar com muito carinho, mas com uma visão crítica, para a gente evitar de se envolver. E qual é o problema de não ter essa visão crítica, né? Se frustrar, né? Porque eu implanto atabalhadamente, não tenho aquele resultado e eu fico achando que não funciona. Eu vou voltar a um ponto que você falou do RFID, que você falou uma coisa que é bem interessante, que assim, o RFID é uma tecnologia já de 15 anos e ela não é 100% utilizada no Brasil ou no mundo? No mundo, né? No mundo. Onde que ela está sendo utilizada? O RFID, no início, começa com o custo da etiqueta, que era muito elevado e tal, né? Onde ela está sendo utilizada hoje, né? Basicamente nos usos no setor de moda, ela tem sido bastante utilizada. No Brasil, a Renner, por exemplo, utiliza, né? E fora essas grandes redes de moda e tal. E assim, num certo sentido, né? Vou pegar a Uniqlo como exemplo, né? A Uniqlo, 4 anos atrás, tinha uma fileira com uns 20 caixas, mais ou menos, para atender todo aquele pessoal, né? Hoje ela tem um caixa físico, que é para quem quer pagar em dinheiro, e ela tem umas 20 caixas, que como ela usa RFID, a pessoa não tem que chegar lá e passar um por um. Você joga tudo naquele caixotão e ela já te fala o que tem. Mas, por exemplo, o Target lançou uma loja nova esse ano em Nova York e tal, fez um grande estardalhaço. E na loja nova eu fui visitar, e depois, se o pessoal seguir aí as publicações da CID, vai ver essa visita. E uma das coisas que eles colocaram como relevantes nessa loja nova é que eles tinham mais de 15 caixas de autoatendimento. E eu fui olhar o autoatendimento das caixas, dos 15 caixas, e é o pessoal fazendo o que a gente faz aqui, tentando achar o código de barra no produto para passar, ou seja, não tem RFID. Então, o RFID é algo que tem que ser visto mais num contexto estratégico do negócio. Um dos grandes ganhos do RFID é que eu tenho o inventário disponível 100% do tempo. Eu até te fiz a pergunta do RFID, se ele é uma aplicação que não está sendo aplicada no Brasil ou lá fora, porque é muito comum a gente ter a percepção do nosso lado que o Brasil está atrasado. E não é que o Brasil está atrasado, por exemplo, nessa uso do RFID. É uma tecnologia que é caro tanto aqui quanto lá. Sim. E o processo precisa ser adaptável ao uso do RFID, tem que nascer lá na indústria, tem que ter uma continuidade e é uma continuidade difícil de ser aplicada. A tecnologia é incrível, como todas as outras. O IA, por origem, também é muito interessante, dependendo como você for utilizar ele, como você usa ele de forma estratégica para melhorar resultado, não para ter tecnologia, né? Não, e aí você levantou um ponto essencial, que é assim, né? Eu acho que é um ponto para a gente sempre pensar, né? Qual é a complexidade de implantar uma tecnologia? Então, por exemplo, a RFID. Bico, etiquetinha, leitor, Acabou. temos tudo. Não. Quem que vai colocar essa etiqueta? Eu tenho que trabalhar isso junto com o fornecedor. Aí o fornecedor vai falar assim, mas para que eu vou colocar isso aí? Eu vou falar assim, você vai colocar isso aí porque a gente vai fazer uma ligação interna, nós vamos fazer um trabalho conjunto e você vai saber como é que está saindo o seu produto o tempo inteiro, onde que ele está saindo, que horário que ele está saindo, você vai ter essa informação, você vai poder fazer um abastecimento automático. Então, veja, na realidade, aí volta aquela história que eu falei, que tecnologia é ferramenta, né? Então o que eu quero? Eu quero me integrar com o fornecedor, tal. E por que eu quero isso? Trabalhar com o estoque mínimo possível, giro rápido. E por que isso? Porque isso me permite trabalhar com uma margem menor que me permite vender mais barato. Então veja, está ganhando o consumidor, está ganhando todo mundo. Só que eu preciso integrar todo mundo. Agora, como é que eu faço isso aí? Eu mando alguém contar estoque e tal? Não. Vamos colocar o RFID. E aí, até a viabilidade do negócio do ponto de vista de investimento, você falou, né? Investimento é caro. Todo mundo fala, investimento é caro, tem que pôr o leitor, blá, blá, blá. Por quê? Porque não olha o todo. Agora, a hora que eu olho isso e vejo os ganhos, eu falo, isso é barato. Isso é muito bom de implantar. Só que aí eu preciso juntar fornecedor, preciso juntar varejo e tal. Então, na realidade,
eu acho que esse ponto é importante que você levantou, Sidney. Qual é o desafio, a complexidade e o custo de implantar uma tecnologia dentro da visão de gestão do É, negócio e não da tecnologia? é. Eu acho que é aí que está o ponto. Eu tenho isso muito claro pra gente, como CID, como operação, que às vezes, vou contratar uma tecnologia. Eu falo assim, opa, a gente entrega muito mais do que tecnologia. Eu preciso entregar mais tecnologia, porque tecnologia é commodity. Sim. As pessoas precisam de apoio para uso da tecnologia com um objetivo. Então, as pessoas têm que saber por que que eu estou colocando aquilo. Não é porque a NRF falou que eu tenho que ter IA, que eu já estou pronto para executar IA. Se não tiver objetivo definido, você só vai jogar dinheiro fora. Sim. Porque pode não funcionar. Tem que pensar no processo, na cultura de uso daquilo e medir o ROI. Porque a conta precisa ter retorno. Exatamente. Então, isso é importante. E aí, para voltar pro IA, a pergunta que a gente estava conversando aqui no paralelo, e a gente tem falado isso num paralelo já faz uns 5 anos, assim, onde está a grande dificuldade de implementar um projeto de IA? Onde você começaria a olhar o projeto de IA? Aonde você acha que as principais, mesmo que não seja IA, que seja uma planilha, onde tudo precisa começar? Eu vou usar até o exemplo da CID para fazer essa resposta, né? Porque você mencionou, né? Então, o que a CID vende, né? Câmera? Não. A CID vende inteligência. Né? Porque o que adianta, né? E eu lembro no início, né, quando a gente anos atrás conversava, né, de você comentar de que o pessoal fala assim, tá, mas tá, eu vou saber quantas pessoas entraram, tá, e para que serve isso? Né? Então, na realidade, a primeira questão é o que eu vou colocar como informação e como essa informação vai ser analisada. E talvez esse seja o primeiro problema, e aí sim no Brasil é mais difícil, né? Porque a gente tem uma cultura geral, e aí não é só no varejo, é em todos os lugares, né? A gente não tem a cultura quantitativa no Brasil, a gente tem a cultura qualitativa. Eu costumo dizer que a gente gosta muito de usar o Word e pouco o Excel, né? Simbolicamente, né? E aí o que acontece? Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando em dados, em informação. E a pergunta é, eu sei utilizar esses dados? E antes de responder se eu sei utilizar esses dados, eu tenho esses dados? Então, acho que o primeiro grande desafio que a gente tem no Brasil, e aí, de novo, não é só no varejo, na indústria também, né? Porque é a tal das planilhas de CRM, né? Famosas o pessoal o único pessoal que se beneficia das planilhas de CRM é quem vende as planilhas, né? Se tiver alguém ouvindo, não, não me entenda mal, mas é verdade. Né? Qual que é o problema? As pessoas não trabalham com dados, não usam dados. A gente é muito do quali, né? Como é que foi? Ah, foi boa, tal, né? A gente não tem dados e não tem estrutura de dados. E isso, inclusive, apareceu numa das palestras, quando um dos palestrantes falou: vocês querem começar a IA? A primeira coisa que vocês têm que fazer é limpar a base de dados, porque IA trabalha em cima de uma base de dados. Se não tiver base de dados, a gente não consegue fazer nada. Então, na realidade, a gente tem um grande desafio no Brasil, eu diria geral, da gente começar a ensinar os executivos, os profissionais e tal, a trabalhar com dados, com informação. A gente tem problema de formação nas escolas de exatas, né? Então a gente tem que começar a trabalhar com dados, para a partir disso, sim, começar a fazer um trabalho. Esse ano eu não fui, mas normalmente eu vou com grupos, né? Vou fazendo a curadoria de grupos. Eu lembro, já uns 2 anos pelo menos, o grupo que eu acompanhava, que eu fazia a finalização da NRF, que a gente chama lá de wrap-up e tal, né? Do que fazer no Brasil e tal. E eu falava para eles: olha, daqui a 3 anos vai acontecer isso, aquilo outro. Mas se vocês querem que isso aconteça, na época a gente falava de Big Data, não falava de inteligência artificial, né? Veja como muda os nomes, mas a coisa mesmo. E eu lembro até hoje que eu falo assim para eles: se vocês querem daqui a 3 ou 4 anos fazer isso, comecem segunda-feira, quando vocês chegarem na loja, a olhar base de dados, CRM, começar a acumular dados, sabe? Porque senão vocês não vão conseguir fazer. IA é a mesma coisa. Se eu quiser usar IA na sua plenitude, a primeira coisa que eu tenho que fazer é começar a acumular dados, porque IA trabalha em cima de dados. Eu concordo com você. Até vou só relembrar aqui,
A minha primeira NRF foi em 2015 com um desses grupos que você tava. Que fazia, foi lá que Então, a gente se foi conheceu. lá que a gente se conheceu. Faz tempo, hein? No ônibus, a menos 3 graus, saindo do hotel e indo É isso aí. pra feira. E o que você falou, eu concordo 100%. Às vezes algumas empresas, elas vão até a CID e falam assim, eu tô fazendo... Não, eu já tenho tudo. Agora eu quero isso porque eu quero ver o heatmap da minha loja. E aí a gente começa a fazer quase que uma anamnese, uma conversa com o cliente para ver assim, pô, em que nível de maturidade está esse varejista, né? Para a gente Sim. entender até se vale a pena esse projeto para ele, porque vender todo mundo quer. Eu quero muito vender, mas para mim eu quero trazer o cliente para dentro da CID e ter uma perpetuidade lá. E às vezes ele fala assim, pô, eu já faço preditividade de quantos de produtos eu vou vender, porque eu já tenho algumas rotinas e tal. E aí ele faz muitas coisas, mas ele não sabe qual é o potencial da loja. Então, pô, quantos visitantes eu recebo nessa loja? Essa minha loja é uma loja onde eu tenho o objetivo de fazer venda final ou é uma pop-up store onde eu vou fazer conexão com marcas? Então, e até vou relembrar aí o que você falou também, é muito assunto, gente. Eh, o professor fez várias visitas guiadas, então, lá em Nova York, conhecendo várias lojas, e a gente vai disponibilizar isso para vocês, essas visitas também. Então, tem bastante coisa para sair aí para entregar para vocês. Mas, às vezes, o cliente chegou lá na CID e ele assim, eu faço preditividade, mas não sabe quantas pessoas entram na loja. Eu não sei quantos vendedores eu preciso para atender aquele volume de clientes. Então, tem coisas que é meio que básico. Só que, às vezes, eu quero um heatmap da loja. É legal? É super legal. A tecnologia tá aí e é quase que uma commodity. Tá. Saber heatmap da loja é commodity, é muito fácil de se fazer. Mas qual é a venda por categoria da tua loja? Se a tua loja está categorizada e eu tô vendo que aqueles produtos tá saindo mais, poxa. É. Aí tem duas coisas. Você falou do heatmap. Eu gosto muito de provocar, né? E uma vez eu tive a conversa com o cara, porque essa coisa do heatmap virou. Agora já passou, né? Mas teve uma época, era tudo heatmap e tal. E eu, cara, falei assim: você tá querendo fazer o quê? Programação de instalação de ar-condicionado, alguma coisa parecida, né? O que você vai fazer com essa informação? Sabe? Porque o cara nem sabia o que tinha no lugar e tal, né? Então tem muita essa questão. Uma outra questão do que você levanta, né, que eu acho que é interessante, quando a gente fala, por exemplo, com redes que têm várias lojas. Você fala assim, quais são as suas melhores lojas? Minha melhor loja é essa, essa e essa. E por que ela é melhor? É a que mais fatura. E aí você levantou um ponto importante, né, Sidney? Quer dizer, ela é a que mais fatura? Talvez, porque ela está no melhor ponto e que naturalmente, sem mérito nenhum dela, ela tem um maior fluxo. Só que entram 1.000 pessoas e ela tem um índice de fechamento e de ticket médio muito mais baixo do que aquela que entram só 100 pessoas, que é muito melhor loja. Só que como é que eu meço? Eu meço pelo faturamento. Sabe? É assim, eu cansei de começar um projeto em loja, eu sempre falo assim, quando eu vou na rede que eu vou fazer alguma consultoria e tal, me dá a indicação de uma loja boa, de uma média e de uma ruim. Invariavelmente é isso, ou então é o gerente que é bom, o gerente que é médio, o gerente que é ruim. Ou seja, não tem controle nenhum, que é o que você acabou de falar, né? Não tem controle nenhum sobre dados, o que está acontecendo, os números, etc. Né? Então, na realidade, a gente precisa voltar nisso aí. A gente precisa voltar a pensar na gestão da loja, né? Como é que a gente vai... E eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem antes de começar a inteligência artificial. É claro, a gente pode aplicar a inteligência artificial numa série de coisas, né? Que vai desde escrever uma carta até, né? Eu particularmente na minha atividade, principalmente na escola, né? Todo dia eu faço o altar da inteligência artificial, eu rezo, né? Porque o que ela me economiza de tempo é uma coisa assim fantástica. Mas obviamente é um uso básico, tal, que está todo mundo fazendo. Teve uma pesquisa que eles mostraram que acho que mais de 60% dos prompts não tem mais do que 3 linhas. Né? Então o pessoal está usando muito para esse tipo de ação básica e tal. Né? Mas é até o que você falou, né? Você usa a inteligência artificial para trabalhar para você, não trabalhar
por você. Exatamente. Ela não faz o seu trabalho. Ela te ajuda a fazer o teu trabalho. É. E o varejo precisa disso dessa forma, assim, onde eu vou ganhar tempo. Sim. Até vou contar um pouco de um trabalho que a gente está fazendo na CID, que é ajudar a entender o que acontece no meio do funil. Né? Porque quando a gente fala assim, qual é o potencial? E eu concordo 100% com o que você falou. E assim, a minha melhor loja é que eu aproveito melhor o tráfego que ela tem. Essa é a minha Exatamente. melhor loja, Exatamente. não a que eu mais vendo. Exatamente. Porque é muito fácil para um gerente, eu já vi vários gerentes sendo endeusados porque vende muito. É. E ele tem, às vezes, quando a gente começa a analisar, ele tem 3 vezes o fluxo do segundo colocado. Na realidade, assim, né? A que mais vende é a melhor loja, do seu ponto de vista financeiro. E é verdade. Mas não do seu ponto de vista de gestão. É isso. E a questão é a gestão. Né? Porque a gestão é que vai levar. E aí é que tem a diferença. E quando olha no meio do funil, eu estou perdendo venda. Qual o motivo? A única pessoa que sabe o motivo da não venda é o vendedor. Só que para alta gestão, ouvir o vendedor é quase impossível. Para quem produz, às vezes a alta gestão está lá na indústria ainda, está lá em cima. Para ele saber o motivo que a coleção nova não deu certo é quase impossível. Porque ele vai ouvir o que o vendedor falou para o gerente, que o gerente falou para o regional falou para o diretor, que não chega. Então, entregamos ferramentas na mão do vendedor para dizer o motivo de não venda. Fazer o acompanhamento de como ajudar ele a vender mais. Então, colocando o IA, quando a gente faz recomendação, ajuda e tal. E depois disso tudo, os feedbacks para os vendedores, o gerente consegue usar ferramentas para gerar feedback automático. Só que depois o regional precisa dar feedback para o gerente dele. Então, só que se o regional tem 30 lojas, para ele entender o que os vendedores, lojas com 10, 3, 5 vendedores, como que o regional vai acompanhar tudo isso no dia a dia dele para conseguir saber por que não está vendendo? Então, é impossível. Era impossível. Agora, com o IA, ele ajuda a fazer um resumo do que está acontecendo. E aí vem o trabalho da inteligência das pessoas, porque o IA sozinho, na mão de pessoas sem saber o que fazer ou como fazer, continua não performando bem. Você usou uma frase em algum momento, em algum dia que a gente conversou, que era importante. Eu não posso fazer o plágio, eu não lembro dela exatamente igual e era muito boa, que o IA chegou aqui para fazer o trabalho de algumas pessoas que não têm capacidade de fazer. Mas as pessoas, às vezes, se elas não têm uma inteligência mínima para usar o IA, não vai ter um bom resultado. Eu costumo brincar, eu falo assim, que o IA não é nada sem a burrice humana, né? Essa era a frase que eu não podia falar. Que é o ser humano, né? No fundo, o IA está para melhorar a vida do ser humano. Você levantou, quando você deu essa exemplificação do que você está fazendo, um ponto fundamental. Quando a gente olha as grandes redes Walmart, por exemplo, o Walmart está com mais de 100 engenheiros de dados produzindo prompts, etc. Eles estão investindo pesado nisso daí. Agora, para onde eles estão encaminhando essas primeiras ações? Para as equipes. Eles estão empoderando as equipes. Então, todo o trabalho deles hoje... Agora isso começou já no ano passado já foi colocado, o Walmart. Agora eles já começam a evoluir isso para preditiva e tudo isso. E para a IA por agentes, que foi, aí a gente a seguir fala sobre isso, né, que foi a evolução do IA na apresentação, mas eles basicamente se concentraram em instrumentalizar as equipes, para que as equipes possam trabalhar melhor, para que as equipes possam... Por quê? Porque eles reconhecem, no Brasil é o mesmo negócio, que para o varejo é muito difícil manter equipes bem formadas, estruturadas, etc., pela dinâmica do varejo. Então a IA vem como um instrumento para fortalecer essas equipes e instrumentalizar essas equipes. Eu acho que aí está num primeiro momento, o grande uso da IA no varejo. Você falou do Walmart e eu vou pegar agora um outro tema de exemplo do que está acontecendo lá fora. Em 2015, 16, se eu não me engano, a Amazon estava lançando a loja do futuro,
a loja inteligente, onde tudo ia ser feito sem ter interação humana, a operação. Isso era 2015, 2016. Agora com o IA, então, nos Estados Unidos, a gente anda na rua, não tem mais vendedor. Tá tudo automático. É isso mesmo? Conta pra gente aí o caso da Amazon. Da Amazon. Mais do que isso, até ampliando um pouco, né? Esse ano aqui não falaram mais nisso, mas os últimos 3 ou 4 anos, um termo horroroso, né? Que era a loja phygital, que era a loja física cheia de traquitana digital. Então era provador inteligente, o espelho inteligente, a retail media, tudo tecnologia, né? E até o ano passado teve um cara que veio e falou assim: escuta, quando a pessoa vai na loja física, ela vai para procurar interação, ela vai para conversar, ela não vai para procurar tecnologia. Se tecnologia, ela está fora, né? E aí vem essa questão de que, quando se começa a falar de omnichannel, toda essa história, né, de ter, e o omnichannel pro varejo é um grande desafio, porque não é o varejo que tem que ser, toma iniciativa do omnichannel, é o consumidor que é omnichannel. E aí o varejo tem que correr atrás. E aí o que acontece? Essas lojas chamadas nativas digitais, e a Amazon é uma nativa digital, começam a colocar lojas físicas, né? E a gente tem vários exemplos disso até hoje, continuam fazendo isso. E aí eles começam a descobrir, né, que é mais fácil colocar uma loja eletrônica do que uma loja física. Que a loja física é algo muito complexo e muito complicado de fazer, pessoas e todo esse negócio, né? E a Amazon começou com isso, você falou bem, né? Eu lembro da primeira loja da Amazon Go que eu fui visitar, que era essa loja famosa. Minha primeira. E eu, na época, não tinha inteligência artificial ainda, é uma pena. Meu grande desafio é assim, eu quero saber quanto custa esse negócio, porque para vender biscoito, vender balinha e vender sabão em pó, que tem uma margem baixíssima, que não sai nada, e eu tenho uma loja, eu olhava para cima e falava assim, meu, tem 50 câmeras aqui ligadas, eu quero saber quanto custa esse negócio. Porque então é aquilo que a gente está falando antes, tá, tudo bem, é lindo isso aí, O que importa? é, Dinheiro. e lá pelas tantas, depois de muito trabalho, agora talvez eu fale uma bobagem, mas me veio a cabeça um número que era algo assim em torno de 15 milhões, coisa parecida para instalar aquilo. Falei, meu, vocês estão tudo maluco, sabe? Falei, legal, como divulgação de marca, fantástico. Eu acho que o mundo todo mostrou aquele filminho. Eu mesmo, nas minhas aulas, cansei de mostrar aquele filme, né? Do negócio. Mas eu mostrava e falava, legal, é lindo, tal, maravilhoso, mas é só o filme, gente, porque. E aqui no Brasil mesmo, se tentou essas lojas Sim. autônomas e tal, né? Aí agora tem nos condomínios, tal, nem vamos entrar nesse assunto, né? Mas o que aconteceu? De novo, é a tecnologia pela tecnologia. E a Amazon entra muito forte nisso. Aí ela lança o Amazon Go, ela lança a Amazon Books, né? Que aí até é curioso, né? Porque a Amazon começa vendendo books e é acusada de acabar com as livrarias físicas, né? E aí ela lança uma livraria física. Ela lança a Amazon 4 Stars, que era os produtos que ganhavam 4 estrelas no comércio eletrônico, ela vendia na loja física. Ela lança a Amazon Fresh, que é um supermercado com carrinho, não sei o quê, não sei das quantas, tal. Então, toda a tecnologia, sempre com grandes fanfarras dançando e tal. E agora, né, pós-feira, saiu a notícia de que a Amazon simplesmente fechou tudo, só vai ficar com a Whole Foods. Whole Foods, que ela comprou, e te confesso que eu todas as vezes visito a Whole Foods, até porque eu gosto muito da Whole Foods e não vi a mão da Amazon lá, por enquanto. Ela não faz mais nada do que os outros fazem, né? E inclusive anunciou que vai lançar 60 lojas e tal, que pra gente aqui no Brasil é um número significativo. Pros Estados Unidos, é nada, né? O Trader Joe's, que já tá lá há muito tempo, tá um dos varejistas, já anunciou que esse ano vai lançar 60 lojas também, né? E tem outras redes lançando 100 lojas e tal, porque está voltando esse negócio do varejo físico, né? O pessoal está usando muito o varejo físico, primeiro como divulgação de marca e tudo isso, né? E segundo, porque o varejo físico continua sendo algo atrativo, só que eu tenho que ter um varejo físico diferente, né? Algo diferente. E só para não perder o gancho que me veio agora aqui na memória, que você falou das visitas, tal, que a gente vai mostrar, né? Foram lançadas 28 novas lojas esse ano em Nova York. Novas lojas, né? E eu fui visitar praticamente todas, fiz os vídeos que... A visita guiada, que a gente vai mostrar para vocês. o pessoal assistam, acompanhe assim que vai aparecer lá as visitas, né? E filmei aquelas que valem a pena e tal, né? E assim,
Não vi tecnologia. A única tecnologia que estava presente em todas elas era a tecnologia de fluxo. Essa sim. As câmeras, tal, tinha. Agora, não tinha nenhum retail media. O que tinha era o digital signage, sim, para deixar a loja mais bonita. O que tinha era que uma loja bem arrumada, produtos bem expostos, as pessoas, não tem aquele atendimento individual, mas equipes circulando. Vocês vão poder, o pessoal vai poder ver isso nas filmagens, né? Mas eu não vi todo aquele digital, toda aquela parafernália, não vi nada disso, sabe? O que eu vi foi mais esse padrão de loja física. Legal. E isso que a gente falou da Amazon, e quando ela comprou o Whole Foods, todo mundo assim, pô, mas por que a Amazon tá comprando uma loja física? Tipo, não faz sentido. É assim, pô, não faz sentido. É, no Brasil, 90% das vendas acontecem na loja física. Sim. 90% das vendas do Brasil acontecem na loja física. Nos Estados Unidos, tá muito próximo dos mesmos 90%. A loja física é muito forte e continuará sendo. O e-commerce ganha mais espaço? Sim, ganha mais espaço. É indiscutível. Normal. Tipo, vai ganhar. Mas é isso que você falou. Será normal. E aí, quando fala do e-commerce, eu vou pegar o gancho e vou puxar um outro assunto que também foi discutido na NRF, que me chamou muito a atenção, muito. Que é as devoluções de compras no varejo físico. Desculpa, Varejo. a devolução de compras no e-commerce. Assim, o que falaram de lá? Acho que vale a pena. Até se você lembrar dos números. Sim. Senão eu busco aqui os números, que é Não. impressionante. Isso é um tema muito interessante, né? Porque aquilo, a gente tem que. Eu acho que um dos problemas que a gente tem hoje em gestão e toda essa coisa de tecnologia, eu comentei antes, é que a gente analisa as coisas individualmente. E não dá para analisar individualmente, a gente tem que analisar no contexto. Então, várias pesquisas mostraram que o consumidor do e-commerce valoriza muito a facilidade de devolver os produtos. O que fizeram todas as empresas? Puseram essa facilidade. A gente vê isso no Brasil, né? Você compra hoje. Antigamente, puta, você tem que ir no correio, aí você pensava. Hoje não. Hoje você comprou, não gostou, passa lá o código, tal, o cara já te debita. Você tem algum buraquinho perto da sua casa que você passa lá, larga o negócio, tal. Então tá tranquilo. O que aconteceu? Voltando ali ao caso americano, né? E aí antecipando já os valores, né? Foram mais de 80 bilhões de dólares de devolução, 17% das vendas que foram feitas. E por que isso? E isso eles declararam, que é um desafio que eles têm, inclusive agora, educar o consumidor. Porque o que aconteceu? E aí esse exemplo é muito interessante. Que eles falam educar o consumidor, mas na realidade eles me deram essa facilidade, eu sou consumidor, eu olho o meu benefício, não olho o benefício dos outros. E aí eu estou comprando uma camisa. E eu achei a azul bonita, achei a amarela bonita também, e tem uma begezinha que achei legal, não sei qual das três cores. E aí não sei se o meu tamanho é M ou é G. Eu fico em dúvida, puta, se eu vou pedir, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir 6. Vou pedir das 3 cores e vou pedir dos 2 tamanhos. Chegam as 6 camisas na minha casa, eu experimento, foi essa aqui que eu gostei. As outras 5 eu devolvo. Isso se tornou padrão. Tá todo mundo fazendo isso. Eu vejo um produto novo, que legal. Pô, será que é legal mesmo? Antes a gente falava assim, vai no varejo físico para ver se você gostou, tá? Vou pedir. Eles me entregam em 2 dias. Recebo. Não gostei, achei esse cantinho que não é bom. Eu não preciso falar por que eu estou devolvendo. Devolvo. Então, esse pessoal está numa cilada que eles se criaram. Por quê? Porque eles falaram assim, compre, porque se você não gostar, você pode devolver imediatamente e eu não te causo problema nenhum. E o consumidor fala assim, opa, é por isso que eu vou comprar. Só que agora eles estão... E qual é o grande problema? Você já tem empresas hoje especializadas em receber esses retornos e tentar repor isso no mercado. Porque o que está acontecendo basicamente é que quando essas 6 peças, por exemplo, essas 5 peças são devolvidas, não tem como voltar no processo da fábrica, não tem como voltar para... Ela tem que ser higienizada, ela tem que ser passada, tem que voltar. Sabe o que se faz? Se descarta. Então tem empresas hoje especializadas nisso, e lá teve uma apresentação sobre isso, que falam assim, tentar recuperar algo em torno de 50% disso voltar para o mercado. Mas a gente continua falando de 4
bilhões, né? E aí, né, só para pegar o gancho, porque se fala muito da geração Z e tal, e eu não posso deixar de falar nisso, porque é um ponto que eu gosto de falar, né? Todo mundo fala em sustentabilidade e tal, né? Mas ninguém pensa, né, que eu pedi essas 6 camisas, veio o carro, usou combustível, fez tudo isso, e eu vou devolver 5. Quanto que isso traz para a sustentabilidade que se fala Uhum. tanto hoje? Então, esse hoje é um grande problema do comércio eletrônico e não está fácil de resolver, porque se eu começar a falar, a Zara tentou fazer isso 2 anos atrás e recuou. Para devolver, você tem tal e tal e tal condição. O que que aconteceu? A venda foi lá para baixo. Por quê? Porque é uma situação atual. Então, esse é um Uhum. pepinaço. Eu não sei, não saberia te dizer como resolver isso aí. E esse é um outro desafio da venda online, né? Porque a venda física, o cliente já está vendo o produto, percebendo o produto, tendo toda a Sim, assessoria do vendedor. Vendedor hoje, na minha visão, o vendedor hoje, ele é um assessor de venda. sim, Ele faz uma consultoria de venda, ele vai te dizer por quê, como. Então ele faz quase que aquela anamnese de assim, cara, você realmente precisa deste tipo de produto? é, Você vai na Centauro comprar um tênis, eles vão conseguir te ajudar, assim, eu sou um corredor iniciante, eu sou um corredor avançado, eu quero correr maratonas. E eles vão te ajudar a escolher o melhor tênis. Que online você consegue ter isso, mas não tem o toque, a sim, presença. E no online, você tem nós como consumidor, a maravilha de conseguir pesquisar o preço de tudo, a qualquer momento, e vou comprar na que tem sim. melhor preço. É, A não ser que eu já tenha uma conexão com a marca e tal, então, e isso é um desafio. Mas se o cliente, o teu consumidor está comprando online, tudo online, e você tem todo esse desafio de preço, que você tem que fazer o menor preço possível, e ainda você tem que bancar o custo da devolução, que é incalculável, né? Tipo, porque você não sabe do que vai voltar disso, o que que é compra real, o que não é, você tem um histórico. Então deve ter uma preditividade quanto que vai voltar. Mas é uma mudança de cultura. Se tem mais gente comprando online, vai ter mais devoluções. Então, devolução é sim um desafio enorme e eu concordo com você. Mas o número é que me chama muita atenção. sim, É muito dinheiro. é, É é. muito dinheiro. Eu queria muito saber o número aqui do Brasil. Se alguém tiver, tipo, manda pra gente, que eu É, estou mega curioso seria de interessante. saber. Eu já venho acompanhando isso há algum tempo, inclusive começou acompanhando com a China. Uma coisa que me impressionou na época, isso uns 3 ou 4 anos atrás, os primeiros números que eu vi, porque eu vi pesquisando essas coisas, foi assim, da centenas de milhares de pacotes devolvidos na China. Mas assim, centenas, por mês. Né? E isso começou a me chamar a atenção, né? E está chegando a números astronômicos realmente, né? Quer dizer, como é que vai se lidar com isso, né? Como é que vai se resolver esse negócio? Porque eu preciso resolver, porque hoje, por exemplo, no marketplace, né? Já tem empresas que estão no marketplace e já estão no marketplace porque não vê forma de sair do marketplace, porque as margens estão começando a ficar complicadas. Porque a empresa tem que, para estar no marketplace, tem que fazer um preço baixo, que é o que você falou. Tem que pagar os FIIs do marketplace, tem que pagar o custo da logística, tem que pagar não sei o quê. E ainda por cima devolve, sabe? Como paga essa conta? Pois é, então a hora que você começa a puxar na ponta do lápis, né, tá, sabe, difícil. Então, assim, é um movimento natural, né, a gente É vai numa claro. direção, aí começa a surgir um monte de questões, e vai ter que resolver essa questão, mas aí a história, isso daí fortalece a loja física. Porque no momento que se financeiramente eu não achar uma solução, e eu tiver que dificultar a devolução, quando se fala ensinar, entre aspas, o consumidor, né, que no fundo ensinar vai ser assim para ensinar, Uhum. porque senão você pode me ensinar o que você quiser, se eu tiver essa facilidade eu vou fazer, eu quero que se dane ensino, né. Se eu tiver que fazer essa dificuldade, esse consumidor vai começar a navegar de novo para a loja, física, né. E agora eu falei assim, o nosso papo se demorar 4 horas ia ser muito fácil, né. Uhum. Pra gente fazer um assunto de 4 horas é muito rápido pra gente achar assunto. Voltando pra loja física e você falou agora há pouco de retail media, que foi o principal assunto da NRF 2025.
Retail Media. E Retail Media chegou aqui no Brasil, todo mundo pensou, poxa, a minha loja vai ser uma grande vitrine, eu vou colocar Retail Media, então a minha loja é uma farmácia e eu vou fazer campanha de carro porque a marca de carro está onde o cliente está. 2026, a história é a mesma? Ou nós entendemos errado o que aconteceu no Brasil com Retail Media? Eu acho que todo mundo entendeu errado, né? Até pelas apresentações que aconteceram ali, né? De novo, é aquela história, né? Não é porque que eu posso que eu devo fazer, né? E o que se apresentou lá com o Retail Media, né? E eu confesso que eu também entrei nessa, sabe? Quando veio o Retail Media, né? Me entusiasmei um pouco, né? De realmente fazer e tal, né? E aí se trabalhou muito, e eles comentaram isso lá, então não foi só no Brasil, fora também, de que o Retail Media era uma nova fonte de faturamento para o varejo, né? E aí depois, a gente analisando depois, né? E aí eu faço meia-culpa, porque eu me entusiasmei, depois vendo eu falei, pô, devia ter visto isso antes, né? Eu sempre falo para os meus alunos da graduação também, se você tiver qualquer dúvida, começa a pensar com a cabeça do consumidor, né? E aí eu estou procurando qual sabão em pó que eu quero comprar, né? E de repente aparece lá uma propaganda de um cruzeiro de viagem, né? Será que a minha cabeça naquele momento tá para isso, não tá, né? Então essa é a primeira questão, né? Qual que é esse papel, né? E aí o que se falou do Retail Media, na realidade, é que o Retail Media, primeiro, não é para ser considerado como uma fonte de faturamento. Na realidade, o Retail Media é um instrumento muito positivo para montar uma estratégia junto com os fornecedores, para fazer uma valorização de marca, integrado com a valorização dessa marca no ponto de venda com o varejista, e que, no fundo, tudo isso é para melhorar a relação com o cliente, né? Então, o Retail Media é muito mais como uma estratégia de fortalecimento de marcas, né? Tanto do varejo como da indústria, como do varejo. O varejo, por exemplo, e aí eu sei que é sempre um conflito com fornecedores, o varejo trabalhar a questão da marca própria, né? Então, e trabalhar isso de forma integrada, né? Então, foi o que colocaram sobre o Retail Media. Por outro lado, né, e aí volta aquilo que a gente falou lá no começo, né, da gente olhar tudo isso de forma integrada, as tecnologias, né? Se eu tenho Retail Media, que eu tenho esse fornecedor, que eu tenho que quero fortalecer e eu quero realmente fazer ações personalizadas e tal, né? Tudo isso que a gente fica imaginando, que o consumidor já foi reconhecido pelo celular, e aí quando ele para em frente ao Retail Media, o Retail Media já está reconhecendo ele e tal, todas essas coisas assim, futurísticas, né? Quando eu penso em fazer tudo isso, eu tenho que integrar tecnologias, né? Então eu tenho que pensar no RFID, eu tenho que pensar na etiqueta inteligente, que também ainda não pegou e que seria um negócio muito legal. E por que não pega? Porque eu também olho individualmente. Eu tenho que integrar essas tecnologias para realmente fazer esse salto qualitativo. Enquanto eu não faço isso, e de novo, eu não vi nenhum Retail Media. O que eu vi foi o Digital Signage. Então, pelas palestras que eu vi, teve 2 sobre isso, o Retail Media ainda também precisa acontecer. Agora, a principal mensagem é essa. E é importante que essa mensagem seja entendida, porque senão o varejista vai colocar o Retail Media pensando que ele vai vender X de anúncios para automóvel, viagem, banco, não sei o que, não sei o que lá, e ele vai se frustrar quando não vai vender nada. Aí o que ele vai ter que fazer? Usar como se estivesse usando digital signage. Vai ter que chamar os fornecedores e goela abaixo enfiar neles que eles precisam colocar propaganda. E o fornecedor, para conseguir vender, vai colocar a propaganda dele lá. Ou seja, nada diferente do que um cartaz. Raro, mas acontece sempre. Pois é, mas é que falta justamente esse entendimento, né? É Do isso, todo, né? Eu concordo. acho que a gente está num momento de pensar sob o ponto de vista de gestão, como eu integro todas essas tecnologias. E uma coisa que me parece muito favorável é que essa integração leva a uma integração entre indústria e varejo. É um negócio que eu já venho falando há alguns anos, inclusive com os varejistas. Tem que parar com esse negócio dessa disputa entre um e outro. Tem que integrar. É claro que sempre vai ter uma discussão aqui, outra ali e tal, mas as atividades têm que ser integradas, né? Esse até foi um dos pontos que eu vi da NRF que foi bastante discutido, né? A indústria trabalhando junto Junto com o varejo. com o varejo. É. Então, cada vez mais existe essa visão de trabalhar junto. Óbvio que a indústria começou
ter iniciativas de fazer venda direta. Aqui no Brasil, muitas das indústrias começaram a fazer venda direta para o consumidor para competir com o varejista. Mas rapidinho começou já a se ajustar para os dois começarem a compartilhar dados, a compartilhar estratégias, comunicação, então é importante. E pegando no gancho que você falou de fazer a comunicação quando o cliente está na loja, eu vejo o celular dele, é uma coisa que eu acredito muito também de usar esses dados. Nós, hoje na CID, nós temos uma base com mais de 72 milhões de usuários, onde a gente conhece sexo, idade, região onde mora, região onde trabalha, para entregar mídia para ela e conteúdos para ela quando ela estiver navegando na internet. Mas ela está em vários pontos, em vários momentos, onde o usuário está mais propenso a interagir com aquela mídia. Diferente de quando eu estou na loja procurando para comprar um sabão em pó e eu ver um item de viagem. Exatamente. O momento de compra dele é outro. Então, ele vai te lembrar para fazer demarcação de marca. Pô, pode ser legal, interessante. Então, não estou falando que não deve ser usado o retail media para isso. Pode até ser usado, mas com cuidado, não criando grandes expectativas e fazendo... O Excel aceita tudo, né? É o que você falou. Para dizer que esse retail media vai gerar X milhões de receita e é por isso que eu tenho que comprar tantos milhões em telas, talvez a vida real mostre que o Excel não estava tão correto assim. Então, é um ponto a cuidar. Eu acho aí, Sidney, só pegando esse gancho, que a gente está falando muito de integração e de gestão de negócios, né? E uma coisa que saiu muito forte da internet, da inteligência artificial, que foi esse ano, e que, a meu ver, está ligado a isso, embora tenha se falado demais, que é a inteligência por agentes, né? E o Google UCP. Tá aqui para eu assim, tá aí. Não vou deixar porque a gente tá quase acabando o nosso tempo. Por isso eu olhei e assim, tá aqui o assunto e é o assunto que foi muito comentado da NRF, muito. E aí, qual que é a simulação disso daí, né? A simulação disso é que antes eu ia para uma festa, por exemplo, e eu entrava no Google, via onde tinha roupa, onde tinha não sei o que lá. E agora eu entro na inteligência artificial, né? ChatGPT, seja lá o que for, e falo assim, olha, eu vou numa festa assim, 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 o que você me aconselha, tal, né? E aí a inteligência artificial te daria todas essas explicações, te mostraria. E a evolução qual que é? E isso já começou com um projeto da IA, da OpenAI, com o Walmart. Já está funcionando isso nos Estados Unidos. Que ele te mostraria os produtos e te mostraria a loja onde aqueles produtos estão vendidos. E eles já lançaram isso já está funcionando lá com o Walmart, em algumas categorias, não em todas. E o próximo passo é que eu compraria por ali, já faria a compra. E isso traria uma mudança muito grande, né? Em toda essa questão de pesquisa e toda essa questão de como é que eu procuro e da própria disponibilidade de produtos, né? Colocaria, inclusive, em xeque o marketplace. Então, você sabe que eu estou refletindo muito sobre isso aí merecia até uma conversa, né? Eu comecei pensando isso, né? Inclusive, num dos temas que eu coloquei, eu não lembro se num dos vídeos que eu fiz eu comentei isso, né? Eu até coloquei assim que a inteligência artificial seria um novo canal de distribuição, porque ele iria trazer tudo isso e tal. Mas aí eu comecei a pensar, né, que na realidade, de novo, ela vai ser uma ferramenta, né? Porque assim, tá bom, eu posso comprar pela inteligência artificial, mas eu vou ter que comprar numa loja. A inteligência, ela vai ser um canal para me levar até a loja. Porque eu vou continuar precisando de uma loja. E ela vai poder me levar, por exemplo, para o marketplace. Porque é lá que está o produto. Né? A gente não pode esquecer. Então, se falou muito disso e eu entendo que é uma coisa que tem que se considerar, mas assim, continua sendo um instrumento, continua sendo uma ferramenta. Ela não vai ser por si uma entidade porque ela não vai me vender o produto. O que ela vai fazer é me levar. Agora, eu como loja, eu como marketplace não, eu vou falar o seguinte, mas eu como loja, por exemplo, eu agora tenho que ver, antes eu me preocupava com o quê? Que o meu nomezinho saísse em primeiro lá patrocinado no Google.
Agora eu tenho que me preocupar em saber como que a inteligência artificial vai me achar, É qual o isso. algoritmo dela, para que apareça a minha loja naquele produto que está sendo apresentado, né? Então, na realidade, até que ponto, né, isso daí não vai acabar concorrendo com o Google e tal. E é sintomático que o Google foi lá e no dia, porque eu sempre olho essas coisas por trás, lançou aquele negócio Uhum. ali de uma forma assim bem forte e tal, foi um impacto, todo mundo saiu falando e tal. Por quê? Porque no fundo, o Google vai ser um dos mais afetados com isso. Sim, porque as pessoas não estão mais entrando em portais. Se eu não Exatamente. entro mais em portal, eu não tenho onde entregar mídia. É, E onde o Google ganha dinheiro? sim, Com mídia. Então ele exato. precisa ter ali. O ponto do CP, do Google CP, é muito essa estruturação. Será que todas as pessoas vão estar dispostas a colocar os produtos deles dentro do CP, para o IA encontrar ele com o preço que ele pode vender aquele produto? Porque vai ficar muito fácil, então, de colocar um crawler a analisar todos os preços e lançar o meu preço menor do que o mais barato do que o IA está colocando. Sim. E a briga vai ser como eu vou colocar mais barato do que o mais barato. E aí, onde é os portais? Porque se o meu produto está lá no portal, que eu tenho um comissionamento do portal, eu não consigo fazer mais barato do que uma venda direta. Sim. Mas aí eu vou colocar um valor no marketplace e outro valor na minha venda direta. É, É assim, como que vai ser? É uma coisa, é muito novo. sim. Tudo que a gente tentar adivinhar, a chance da gente errar é de 50%. Eu digo, eu acho que é uma coisa que é uma coisa que a gente aprende muito na escola, né, na universidade, né? O pessoal fala, a universidade está longe da coisa. Na universidade, a gente valoriza mais as perguntas do que as respostas. Sempre que tem uma inovação, tem que fazer pergunta, não tem que responder. E por isso que eu falei, eu vi a palestra, tal, eu até acho que eu cheguei a comentar isso num dos videozinhos lá, que eram muito rápidos, não dava para comentar tudo. E eu fui. Depois eu comecei a amadurecer, comecei a fazer perguntas, eu falei, "Pá, meu, um, muito legal. Muito Sim. legal. 2, o consumidor vai procurar isso Né? aí. Então, ponto. Então, legal. Porque assim, se eu falasse, isso aí é oba-oba, eu ia até esquecer, o tal do metaverso. Então, é muito legal. Agora, como eu vou operacionalizar isso? Porque aí você começa a teoria da conspiração, né? E o prompt lá que vai fazer procurar, será que ele não vai valorizar mais as marcas que por acaso eu queira tal, né? Hum. Outra questão, o Google está colocando isso. A Amazon, eu lembro, anos atrás, uma frase da Amazon que falou assim, que ela queria ser, a Amazon quando lança o marketplace dela, ela fala assim que ela queria ser o Google das compras. Porque ela falava assim, em vez da pessoa entrar no Google procurando um produto, ele entra na Amazon Marketplace. e procura na Amazon. Aí o que, que é? A Amazon vai colocar a inteligência artificial dela. Como ela tem um marketplace, que ela tem, sei lá, quanto? 1 milhão de possibilidades de compra, coisa parecida, você vai se limitar à Amazon ou ao Mercado Livre, ou uma Shein da vida, eles vão colocar os prompts deles e a inteligência artificial deles, né? Então, até que ponto esse movimento da OpenAI, né, de entrar nessa para valorizar, tal, até onde isso vai chegar, É. tal, né? E hoje eu te confesso que eu estou fazendo mais perguntas do que respostas, o que é muito bom, o que eu gosto, porque é isso que vai levar ao entendimento melhor do, Não, do, do problema. que é uma tecnologia incrível, a Sim, ideia é indiscutível. sim, E sim. aí eu vou pegar, até para gente pôr uma reta final já da conversa, que eu queria continuar muito, que eu sou fã, Assunto não falta, né? e eu sou fã do professor Francisco Alvarez, tipo, quem me conhece sabe que é verdade, eu gosto muito dele como pessoa, como corintiano que é. Aliás, não falamos da minha principal Ah, qualidade, que é ser corintiano. eu já falei porque eu sabia que não podia faltar. Mas você falou na sua conversa, a grande preocupação era eu estar entre a primeira, na minha busca do Google eu tinha que estar ali como primeiro. É, Com o CP, será que o Google não vai vender para o teu produto estar ali na frente? Será que o OpenAI não vai te vender para estar na frente da operação? Parece que é inevitável que vai. sim, sim, Então é tudo muito novo, a gente não sabe como vai fazer. claro. Podemos ignorar? Não. Não.
A gente tem que acompanhar. E aí vai voltar num assunto lá do começo do que a gente falou também, que é a organização, a categorização de dados. Se as pessoas não Show de bola. tiverem uma base de dados, de produto bem categorizado, ela nunca será encontrada. É. Então, antes de que tudo aconteça, é regra básica. Eu tenho que ter meus produtos de forma organizada, tanto para uso interno hoje, quanto para uso no futuro. Então, e é um trabalho de novo com a indústria, porque quem faz eh eh, a documentação de produto já vem da indústria pronto. Sim, sim, sim. Então, de novo, aquilo, né, assim, é uma complexidade muito grande, sabe? Então, primeiro, eu vou reforçar o que você mesmo falou e que não fique nenhuma dúvida. Isso é fantástico. O IA é uma ferramenta fantástica. Eu fico até preocupado de que ela comece a ser mal usada, e porque ela vai nessa direção, né? Então, é fantástico, a gente tem que se aproveitar ao máximo, usar ao máximo. Então, que não fique nenhuma dúvida quanto a isso. Quando eu coloco questionamento, é muito mais de implantar com benefício, de ter esse benefício, né? E é algo muito complexo, que envolve todo mundo. Inclusive, né, você falando, e a gente já está terminando, né? Duas coisas que você levantaram lá, né? Vamos voltar para o consumidor, né? Quer dizer, agora o consumidor vai perder. Teve até uma apresentação que falou isso. Se o algoritmo é que define tudo que você vai escolher e tal, quem está decidindo, o consumidor ou o algoritmo? É igual hoje assistir um filme. Né? As pessoas que falam assim, eu escolhi assistir esse filme. Escolheu nada. A plataforma que você acessa de streaming, ela te deu um Começou, leque de opções é, e você escolheu uma dessas opções que está no leque. é, é, Então a gente está perdendo, inclusive, o é. livre-arbítrio de Sim, escolhas. sim. E Então, quem está no quem está comando, no né? comando? E aí a outra questão que você colocou bom, se é assim, onde está a diferenciação? Porque Uhum. os algoritmos vão procurar as mesmas coisas. Onde está? Então, assim, de novo, né? Para que não fique dúvida, né? É fantástico. Eu assim, estou hiper entusiasmado. Eu olho para isso e falo, meu, assim, minha cabeça ferve de quanta coisa dá para fazer. Só que a gente tem que segurar tranquilamente. Eu diria assim, vamos ver o que dá para fazer, vamos ver como é que a gente melhora os nossos funcionários, como é que a gente dá mais, tá, como é que a gente faz, vamos aprendendo, né? Eu digo assim que a inteligência artificial acabou de nascer, sabe? Tá chorando Uhum. ainda, você não der uma madeira para ela, fica chorando, fazer um cocô na fralda, sabe? Daqui uns 3 anos ela vai estar adolescente, né? E a gente vai. Então, é importante que a gente comece a olhar, a ver, né? Mas não vamos desesperado, porque ainda tem muita coisa. Exige que é positivo. Por quê? Porque se realmente eu quiser me beneficiar disso, primeiro, eu vou ter que trabalhar com dados. Então, isso por si, eu já vou parar de falar que a melhor loja é a que fatura mais. É Eu isso. já vou começar a fazer análise. Tá? Então, esse é o primeiro ponto extremamente positivo. 2, eu vou ter que trabalhar integrado. Né? E na década de 80 do século passado, tal, né? Quando começa o SR e tal, né? Que é essa integração que no fundo nunca chegou a se totalizar, mas isso já trouxe uma economia enorme, né? Os produtos hoje, se estima que hoje os produtos custam de 20 a 30% mais barato em função desse movimento de qualidade total, tal que vem da década de 80, né? Então, essa integração, aprofundar, ela vai ajudar muito tudo e vai fazer com que os preços se tornem mais baratos em função disso, o que vai viabilizar mais o consumo, tal. Então, a gente tem um mundo novo aí pela frente com a inteligência artificial. Só que como todo mundo novo, tem muito mais dúvidas do que respostas. Qual a minha preocupação é que quando a gente vê falar sobre e eu recebo por dia 10 e-mails de cursos de inteligência artificial que vão resolver sua vida, você vai vender tudo, você vai fazer tal, né? Então, meu receio é que nessa vibe de inteligência artificial e tal, acaba até se deturpando o que realmente se pode fazer, né? Mas eu entendo que nos próximos, sei lá, 10 anos, né, ela vai, obviamente, não daqui a 10 anos, né, mas evoluindo, ela vai trazer uma nova ordem dos negócios. Sabe, eu estou viajando um pouco, né? Mas Uhum. assim, olhando lá para Uhum. frente, ela vai trazer uma nova ordem dos negócios, né? Muito melhor, mas, de novo, né? Voltando lá ao meu jargão, comandada pela burrice humana, sabe? Porque senão não vai funcionar. No fundo, ela vai trabalhar, é a frase que você usou antes, né? Ela vai trabalhar para a gente.
E não pela gente. pela gente. E essa é a grande mudança. Eu acho isso incrível. E nessa estruturação de o uso da inteligência artificial no dia a dia e colocar na mão das pessoas que estão lá na operação, para mim a grande chave da operação. Então eu tenho que dar como ferramenta para ele conseguir fazer o trabalho dele e não fazer o trabalho dele. Então é um bom caminho. O CP eu acho incrível como ideia, como estruturação. Eu acho que tem muita coisa. Acho que tem bastante lojas, redes de varejo, bem focado em varejistas que vão se beneficiar dessa tecnologia, tá? E se ela pegar, acho que esse é o termo. Assim, será que ela vai pegar mesmo? Será que vai? A chance é muito grande. Sim. Muito grande. Mas como, talvez não está definido. Não, talvez não é Não tá. essa mil maravilhas que a gente está pensando que ela vai ser. Mas tá um bom caminho para ela virar uma realidade. Então, assim, é muito legal. Assim, eu sou suspeito em falar porque eu sou fanático por tecnologia, adoro muito tecnologia do que está fazendo. Tanto é que na CID a gente está desde 2013 trabalhando com IA. O que a gente faz é IA desde 2013, mas talvez a gente estava muito à frente ao tempo de como usar isso e a gente teve que amadurecer muito para entender o que realmente era importante para o varejista. Então a gente tem mudado, tem evoluído pra caramba com isso. Até para não deixar de falar, é importante a criação do IICV, CID, que é o Índice de Intenção de Compra do Varejo, para as pessoas começarem a entender. Dados. Dados. Informação. O índice de mercado está me apontando que teve um crescimento do ano passado. Vamos pegar lá, a gente teve um ano que terminou quase que no 0-0, com uma variação de 0,5% em relação à intenção de compra do ano anterior. Mas isso é bom ou ruim para mim? Isso, ao longo do ano, conversou com as minhas visitas nas minhas lojas? Então, ter essa referência para o mercado era o que eu imaginei lá em 2013. Eu queria colocar tecnologia de graça no varejo para a gente ter esse índice para que eles possam se comparar. Então, hoje a gente já tem esse índice muito bem estruturado para começar a usar. Então, é dados. Sim. Então, para todo mundo que queira trabalhar com inteligência artificial, que vai fazer investimentos em inteligência artificial, tenha cautela, porque nem todo mundo está preparado para fazer investimentos com inteligência artificial. Tipo, é um projeto que você vai precisar de tempo, pessoas e dinheiro. E a chance é de 50% de dar certo. E talvez você vai ter que fazer e vai ter que jogar fora o projeto porque ele não deu certo. Ou outras pessoas que já fizeram, você vai usar tecnologias já prontas que outras pessoas fizeram. Eu tive numa palestra, para encerrar, eu tive numa palestra esses tempos com um fundo de investimento. Ele falou que ele nunca viu tantas empresas de tecnologia quebrar como ele viu no ano passado. Já é a bolha do IA, tá se chamando. Porque muita gente estava construindo ferramentas e veio uma ferramenta já pronta, fazendo tudo que aqueles caras gastaram centenas de milhares de reais para treinar robô, para fazer coisas que alguém já fez, já treinou. Sim. Com muito mais dinheiro, com muito mais dados, porque não tem como competir. É impossível, tem coisas que não tem como competir. Então, quando as pessoas vão fazer investimento em IA, tem que ter isso muito claro. Assim, eu estou disposto a resolver um problema, esse é um problema que eu vou resolver. Agora, começar um projeto sem ter objetivo, sem saber dos riscos, eu acho muito arriscado. Então, conhecer tecnologias já prontas, já conhecidas, com empresas que sabem implementar, sabem como usar, sabem como fazer você ganhar dinheiro com IA, eu acho que é um caminho mais rápido para você conseguir ter o ROI que você precisa. Sim. Então, acredito muito nessa máxima de vamos aprender com quem já errou bastante, com quem já investiu, porque errar com o próprio dinheiro às vezes é muito caro. É muito mais difícil. É muito caro errar com o próprio dinheiro. Professor, super obrigado, tô felizaço com a conversa. Não tem mais 2 horas pra gente falar? Eu tenho um monte de coisa pra falar aí. Nossa senhora, eu tô aqui desesperado que a gente tem que terminar e eu tô quase pedindo pra gente fazer um próximo papo. Então, se a galera pedir
pra gente. A gente volta. Vou fazer aquele negócio de mídia social. Se der 1000 likes. Obrigado, foi ótimo, foi Não, excelente, muito obrigado. Eu Pra que quem agradeço o convite, foi um prazer, tá aí, nossos papos aí informais, hoje a gente formaliza mais, mas vamos continuar, vamos fazer firme. Tô muito feliz e a gente vai vir com coisas novas também, tanto como a CID, quanto o professor Alvarez, com a CID e com projetos novos que a gente tá desenhando, vai ter bastante coisa nova. Então, bora falar de varejo, obrigado, professor. Prazer obrigado. muito grande. Muito obrigado, tô feliz.